Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso podcast, videocast. Esse é um podcast do Arquivo de Identidade Angolano, mais conhecido como AIA, que é um coletivo de mulheres lésbicas, bissexuais, queer, intersex e trans, que atua para dar visibilidade e voz às experiências de pessoas LGBTQIA+, em Angola. Esse nosso podcast conta com o apoio da Embaixada do Reino dos Países Baixos em Angola, um parceiro do AIA há muito tempo, e a quem agradecemos todos os episódios pelo apoio e parceria. Nós hoje, mais uma vez, trouxemos para vocês um tema muito interessante e também um tema que é, de alguma forma, pessoal para a maior parte das pessoas da comunidade. Mas, antes de continuarmos a falar sobre o nosso episódio de hoje, eu quero vos lembrar de seguirem as páginas das redes sociais do AIA, no Facebook, no Instagram, e que vocês podem acompanhar os outros episódios que nós já lançamos através do link que vocês vão encontrar no site do AIA. Já estamos no quarto episódio dessa edição de 2025, então para quem ainda não assistiu, vocês têm muita coisa que podem acompanhar e ver o nosso percurso. Nós hoje temos uma convidada interessante, tal como todos os que passaram aqui, para falar conosco sobre o tema que gira em torno de família, construção de novas dinâmicas, novas narrativas de famílias fora do padrão da heteronormatividade. E eu espero que vocês gostem desse episódio, que vocês se interessem pela nossa conversa, pelas nossas questões, e se vocês quiserem também podem passar a mandar sugestões nos comentários, assistirem esse vídeo, partilharem com outras pessoas de temas e pessoas que vocês acham que seria interessante nós termos aqui no nosso programa. Então, a nossa convidada de hoje, ela é uma jovem, tem 26 anos, é uma cozinheira profissional, segunda cozinheira que nós tivemos aqui nesse podcast. Se vocês já ouviram o primeiro ou o segundo, vocês sabem de quem nós estamos a falar. Ela é mãe, é filha, é mulher, identifica-se como bissexual e nesse momento da vida ela está a lutar, a construir o seu lar e a sua identidade dentro da comunidade LGBTQIA+, em Angola. Eu vou dizer o nome dela e depois eu espero que vocês ouçam dela a apresentação, a sua história e trajetória. Bem-vinda, Noélia, Cássia. Obrigada. Bem-vinda ao nosso programa, obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que gostes da nossa experiência. Obrigada eu pelo convite. Vai ser um enorme prazer partilhar com a comunidade LGBT sobre a minha experiência como mãe, dona de casa e esposa. Obrigada. Essa é para ser uma conversa, o nosso formato é de conversa, uma troca através das tuas experiências, da tua vida, e vamos girar em torno disso. Esteja à vontade para partilhar conosco. E eu gostaria que começasse já a te apresentar, falar um pouco sobre ti, sobre a tua trajetória, além do que nós ouvimos aqui, que eu falei. Quem é a Cássia Noélia? Cássia Noélia é uma pessoa. Como é que eu posso me identificar nesse contexto? É uma pessoa, pronto, é alguém do seu canto, já foi muito extrovertida, já foi muito amiga, porém atualmente dedico-me mais no que é realmente importante para mim, para alcançar os meus objetivos e é isso. Se mais alguma coisa da tua trajetória, do teu trabalho, que era interessante partilhar nesse começo para as pessoas conhecerem um bocado mais sobre ti? Não, quero falar. Obrigada. Então, eu acho que podíamos começar a pensar na tua experiência. Você falou que você se identifica como uma mulher bissexual. Sim. Como é que foi esse processo de explicar, se identificar, entrar para a comunidade ou partilhar com a comunidade, com as pessoas, quem você é? Nunca é fácil no começo, principalmente para uma mulher que, quando entra para a sociedade LGBT, já tem filho. Para mim, foi muito difícil, tem sido muito difícil todos os dias da minha vida. Porque são batalhas constantes, dentro e fora. Como que eu me identifiquei como bissexual? Isso começou quando eu era mais nova, creio eu que estava na casa dos 14 e 13. E já sentia-me atraída por algumas amigas de escola, algumas amigas do bairro.
E eu pensava que era um ciúme normal de amiga, mas Não era. ao passar do tempo comecei a entender melhor as coisas. E eu só tive essa certeza de que eu sou uma mãe bissexual aos meus, creio que aos 19, 20 anos, mas já tinha o meu filho na época. Eu pensava que fosse tipo uma cena que depois de um tempo ia passar, já tive experiência com héteros, mas não. Atualmente, héteros, Homens héteros. não. Já não tenho mais essa cena de identifico-me como bissexual, mas atualmente já não me sinto muito atraída por héteros. Não. Se nesse caso então encontrei a minha verdadeira identidade, que ou seja, a minha orientação sexual. Eu acho isso interessante e pensando que nós vamos falar sobre família, que na maior parte das vezes dos casos, mulheres bissexuais ou lésbicas, num contexto que é tão heteronormativo, sempre olham para os afetos que elas têm por outras mulheres como uma coisa que não é normal, são minhas amigas, e talvez por não estarmos habituadas a ver famílias desse jeito a existir, ver, pensar, tem duas mães, tem dois pais, são um casal gay, são um casal de mulheres. Então, esse exercício também acho que influencia o fato de não ser visível esse modelo de família nessa dificuldade de se entender como uma mulher que gosta de mulheres. Eu acho que cada um é como é. E as pessoas devem fazer as coisas sentindo-se felizes. Isso é o que eu quero, é o que me faz bem, é o que eu vou fazer. Eu já tive muitas experiências com héteros, mas eu nunca vivi uma experiência antes com um hétero como eu tenho vivido agora. Eu sempre digo às minhas amigas, eu se quisesse ter um homem na minha vida, eu teria há muito tempo. Eu se quisesse ter um outro filho, eu teria. Mas como mãe, como mulher, como uma pessoa que me conheço, eu decidi frisar mais no lado do amor, do afeto, no lado do companheirismo, porque nem do... amar filho do outro é complicado. Sim. Amar filho do outro é bem complicado, não vamos estar aqui a querer romantizar esse tipo de episódio. Amar o filho do outro é muito complicado e dificulta mais ainda quando o pai da criança é presente na vida do filho. Mas ainda assim, existem pessoas que doam-se a 100%. E eu sempre quis encontrar alguém que pudesse doar-se ao meu filho, pudesse tratar o meu filho como se fosse dela, que cuidasse do meu filho antes mesmo de cuidar de mim, que se preocupasse com ele. E é isso. E coisas do gênero nem sempre com héteros acontecem, porque os homens têm muito isso de separar. Se calhar é filho do outro, você pode criar até uma certa idade, depois vai procurar o pai dele, será ingrato. Gostam muito de ouvir o que outras pessoas falam ou pensam relacionado a isso, em vez de se focarem no que é mais importante, que é dar amor, carinho, afeto, porque independentemente de como foi, toda criança é uma criança. E no fundo, nós como mães que passamos por experiências difíceis, só queremos encontrar um lar e nos esforçamos. Sim. Eu acho isso bonito, interessante, mas também desafiante, como você falou. É difícil, sendo uma mulher que já é mãe, ser aceita ou entrar para a comunidade. E eu gostaria que falasse um bocadinho mais sobre isso, esse desafio de se assumir como uma mulher bissexual, que já vem com um filho que é como se fosse uma marca de ter se relacionado com homens, mas também isso para a tua família, como disseste, tem desafio dentro e fora. Esses desafios que tens enfrentado nesse processo, ter essa experiência, ter como se fosse essa marca, né? Muitos desafios. Imagino. Em tempos passei por uma situação muito constrangedora. Uma situação que eu pensava que nunca passaria dentro da casa da minha mãe.
Mas é como tudo, isso é ignorar, viver e focar-se no seu verdadeiro objetivo. As pessoas vão sempre falar, as pessoas não vão apoiar, as pessoas vão estar sempre a criticar, mas quando a pessoa estiver a precisar no momento, essas mesmas pessoas serão invisíveis, serão totalmente invisíveis. É ignorar e viver. O importante é ser feliz, seja lá como for, como uma pessoa gay, como uma pessoa hétero, como uma lésbica, como uma pessoa trans, porque todos nós somos seres humanos. Sim. Todos nós somos seres humanos. E acredito eu que por estarmos a nos amar, independentemente da homofobia, pode pessoas contras, pode pessoas a favor, não vamos mudar quem realmente somos, porque é a nossa identidade. É só viver. Eu imagino que é um exercício difícil a pensar. A norma é famílias hetero. Tem pai, tem mãe, É muito tem as difícil. crianças. É ter que lidar com a família do pai do meu filho. É ter que lidar com a minha família, ter que lidar com pessoas que não entendem o que é orientação sexual. É ter que explicar Que vocês são uma família que também. nós somos uma Verdade. família, independentemente de sermos duas mulheres. É sobre fazer as pessoas entender que amor entre pessoas do mesmo gênero existe e pode ser mais verdadeiro e recíproco do que com um hetero. É sobre tudo. É sobre tudo. Mas ainda assim eu prefiro ignorar e viver. Porque essas mesmas pessoas não fazem parte do meu dia a dia. Não fazem parte do meu dia a dia, não fazem parte do momento que eu acordo, para começar as minhas tarefas diárias, para me preparar para o trabalho, organizar meu filho para a escola, estar aí presente a dar o melhor de mim, sendo mãe, esposa, dona de casa. Essas pessoas nunca estão no momento, mas estão sempre prontas a tirar a primeira pedra quando o assunto é sobre duas pessoas que se amam verdadeiramente e duas pessoas que queiram formar família. Sim. Eu gosto muito da forma como estás a descrever o teu dia a dia, a tua rotina, que eu acho que também normaliza na cabeça das pessoas, ou pode ajudar a normalizar na cabeça das pessoas, que é família normal, que não tem o extraordinário no ser uma família LGBT, embora possa também ser de alguma forma uma alternativa de resistir, de complementar, que é essa coisa da exclusão, da discriminação, de sermos expulsos de lares, de ficar sem família e depois construir uma família que acabe por representar esse acolhimento, esse lar, esse espaço que estavas a falar, que era a única coisa que você queria, né? Sendo mãe. Eu olho a minha família como uma família normal. Olho a minha família como uma família normal. Porque tudo que as famílias normais fazem na cabeça das pessoas, que Sim. é pai, mãe e filho, que para todo mundo que deu certo, que é o mais correto e tal. Eu olho a minha família como uma família normal porque não segue o padrão. Não foge muito do padrão. Não foge mesmo do padrão. A minha família é como uma família normal. Temos as nossas rotinas, temos os nossos projetos, como um casal normal. Embora sermos duas mulheres, temos os nossos projetos, temos as nossas metas a alcançar e temos o nosso dia a dia, como alguém que sai para trabalhar, alguém que orienta as coisas antes de deitar, alguém que quando chega a casa tem aquela preocupação de que não, tenho que fazer assim, como uma família normal. Eu realmente acho isso poderoso no sentido de que as pessoas querem sempre o extraordinário, fora do comum. Tudo bem que aí também no final do dia é isso, né? É uma família normal que desafia
que é entendido como normal. Sim. Né? Como estavas a dizer, tem pai e mãe, não sei o que, mas é normal, também saio, trabalho, dormimos juntas, temos uma criança, fica, faz. É um normal que desafia o entendido que normal. Eu acho que tem essa força, a naturalidade com que falas, trazer essa força que vai na cabeça das pessoas. Assim mudou o foco da conversa. Tranquilo. Em tempos, alguns dias, teve um vizinho bateu na porta e perguntou aquela jovem, a outra jovem que vive aqui. Não sei se é homem ou mulher. Eu perguntei, como assim não sabes se é homem ou mulher? Não sei se é ele ou ela. Disse, não. É ela. Porque ela é uma mulher. Ela identifica-se como uma mulher. Diferente das outras, mas é uma mulher. Não deixa de ser uma mulher. Ela tem seios. Tudo bem que as vestimentas são diferentes, mas é uma mulher. E ela gosta de ser tratada como uma mulher. Esta é uma outra coisa, por não desviar-se do foco, mas né? Na cabeça das pessoas, ok, são morar junto, mas para normalizarem, forçarem-vos a entrar no padrão. Sim. Depois olhando para a estética e pensar, tá bom, já que estão ali, então fica, é teu marido, ou então são iguais, mas tem essa coisa também, vocês têm essa experiência. Sim, temos. Não é meu marido, é minha namorada. Ou minha mulher, nesse caso. Porque não é homem. Ela não, além de não ser homem, ela nunca identificou-se como um homem trans. Ela sempre identificou-se como uma pessoa pansexual e mulher. Então, eu tenho que respeitar os padrões dela, porque ela gosta de ser tratada como mulher, apesar de ser diferente. E é isso. É minha mulher. Não. Meu marido. Isso não existe. Mesmo às vezes quando eu trato ela no masculino, assim, aquelas... Tem algumas vezes que a pessoa fala assim como... amor, não sei o que, marido, não. Ela corta. Ela diz, não, não sou homem, eu sou mulher. Mas aceita, se quiser fazer isso, eu vou fazer. Ou se quiser ter um filho, eu ficarei grávida. Se quiser fazer isso, eu farei. Porque eu sou uma mulher. Vou me identificar como pansexual, vestir. Tem uma estética diferente. Uma estética diferente não significa que eu sou. Eu sou uma mulher, não precisa ser tratada como mulher. E eu respeito isso. E qualquer pessoa que tentar, fugir daquilo que é o nosso padrão estabelecido, vier com ironia, de querer tratar ele no masculino, eu fico muito chateada. Eu fico mesmo, é capaz de eu bater boca com essa pessoa até eu explicar como é que a comunidade funciona, só para essa pessoa deixar a sua ironia e aprender a nos ver como duas mulheres que não são uma mulher e um homem dentro do nosso relacionamento. Nós somos duas mulheres. Não existe um homem e um homem, somos duas mulheres. Eu acho isso interessante, esse posicionamento, que eu acho que é um exercício a ser feito. Como você falou, tem pessoas que se identificam como homens trans, é normal e vamos entender, mas pautar isso de entender não é a estética, não é porque estamos nesse... Somos duas mulheres e minha mulher. Temos limites uma com a outra por conta das responsabilidades em casa. Sim. Somos duas mulheres, porém, cada uma tem responsabilidades diferentes dentro. Que é uma questão de dinâmica, de relacionamento. Mas ainda assim somos duas mulheres. Eu respeito ela por ser... como será? O provedor, pronto. Como ela diz, eu sou provedor do lar, porque ela é ativa e eu sou passiva. E por ela ser ativa, eu respeito ela naquele sentido de que não é amor, isso daqui, mas se esquecer essa cena de marido. Porque não é mesmo minha mulher. É minha mulher. Para quem vem e não, mas
Mas é que ele veste-se como um homem, não sei quem tem marido. Não é marido, é ele. Ele é um homem. Eu queria voltar um bocadinho nessa parte também, que é uma experiência à parte de ti, de ser mãe mulher e é. Como é que é, por exemplo, para o teu filho, foi esse processo de você apresentar, dele conviver convosco, estar na vossa casa, ver o vosso relacionamento existir, esse processo mesmo na sociedade, ele parece que ainda está na escola, como é que funciona isso, esse exercício? O segredo é não expressar absolutamente nada. Tempo ao tempo. Não expressar absolutamente nada. Na verdade, por ele ser pequeno, ainda não entendo muito bem como é que funciona a identidade de gênero. E eu simplesmente, como disse, a princípio eu vivo. Eu deixo as coisas fluírem de acordo com o que está na cabeça dele, de acordo com as coisas vão fluindo. Eu deixo tudo assim suave. Não tenho que chamar mamãe, não sei o que, mamãe não. Não. Eu nunca cheguei a colocar meu filho na mamãe e a tia Célia são namoradas. Vivem como se fossem marido e mulher. Não. E ele assim. Você pensa que ele já entende um pouco as coisas? Ele nunca vos questionou? Não, nunca questionou. Mas o que a gente faz é, por ele ser pequeno, a gente tenta o máximo possível de não estar a fazer coisas na presença dele para não confundir a cabeça dele. Tem sim demonstração de amor, é afeto e tal, mas nada além disso. Beijos, essas coisas de intimidade, não. Porque ele precisa ainda enfrentar um processo enorme para ele poder entender e aceitar como é que as coisas são. Então, eu deixo tudo leve, deixo tudo suave dentro da minha casa, fora da minha casa e ajo com naturalidade. Como se nada tivesse acontecido, porque não é pecado. Eu ajo tudo na naturalidade e deixo ele no tempo dele. O que ele questionar, eu respondo. Mas assim, de uma forma a ele entender. Também com esse cuidado com a idade, Sim, processo. e de uma forma assim um pouco mais romântica, para ele poder entender de uma forma mais bonita. Eu acho que essa é uma nota importante que se vai deixar, a ideia de que, independentemente de como se vai constituir a família, é importante que exista esse amor, esse acolhimento, essa proteção. Que família é diversa, ou pode ser diversa. Tem pai, mãe, filhos, não sou contexto agora, mais ainda. Tem mãe, pai, tem sua mãe, tem seu pai, tem avós, né? Principalmente em Angola, aqui em África somos experts em ter diversas formas de existir como famílias, mais alargadas, como não. Isso deixa uma curiosidade que é, pelo menos olhando para Angola, nós acho que vemos a pouca visibilidade de famílias dentro da comunidade. Que partilham vida, casais que partilham vida, partilham história, despesas, com filhos ou sem filhos, né? Mas que partilham pouca visibilidade sobre isso e também acho que há pouca relação entre família e outra família, porque embora seja uma família normal, pode ser mais desafiante conviver com famílias heterossexuais, heteroafetivas e vocês têm essa convivência com outras famílias, são mulheres ou são homens, famílias de dentro da comunidade? Eu acho que para isso na comunidade existir, devemos deixar de viver simplesmente pelos outros, de viver de aparências e se focar no que é realmente importante, ser feliz. E estando ao lado de alguém ou não, ser feliz. E focar-se nos verdadeiros objetivos. Porque a sociedade LGBT, a comunidade LGBT atualmente está mais focada em satisfazer o outro, em
sentido de ser aceite. Exatamente, em sentido de ser aceite, em viver uma realidade não muito visível aos seus olhos. Viver de aparência, nesse caso, o mais preocupado em expor-se para quem dá mais, quem faz melhor, quem com muitas coisas. E esquecem que o tempo não para. O tempo não para absolutamente ninguém. Se temos passou muito lá, mas pronto. Gente, que também tem interesse. Vocês conhecem, convivem, enxergam outras famílias dentro da comunidade? Não. É muito difícil encontrar uma família dentro da comunidade bem estruturada. Bem estruturada mesmo, é muito difícil. Porque acho que parece que as pessoas não querem crescer, apesar do tempo estar avançado, as pessoas não querem crescer. As pessoas, elas focam-se na mesmice. E isso é complicado. É como se você estivesse presa aí nisso. É como se você estivesse a viver só para essas coisas e esquece que você precisa realmente fazer coisas importantes. O tempo é agora. Você precisa. Está com alguém, está bem, doa-se a essa pessoa. Espera o que essa pessoa tem a oferecer de si para ti. Achas que é mais difícil constituir família sendo uma pessoa LGBT? É muito difícil por conta do preconceito. E além de ser pessoas bem incluídas, bem avante do não, nós ainda temos aquela cena da não aceitação. E ouvi muito opiniões alheias que não constituem absolutamente nada no nosso desenvolvimento psicológico. Nós temos muito de o que é que vão pensar? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com essa situação? Era um bocado isso que eu estava a pensar. Sim, como é que eu vou lidar com essa situação? E a maior parte não vamos aqui querer romantizar, a maior parte das famílias não aceita. Eu passo por muita situação dentro da minha família, por conta da minha orientação sexual. A minha mãe diz que família estruturada é pai e mãe e filho. O filho é bom com pai e mãe. Ok. Mas o filho também é bom com mãe e mãe, desde que existam muitos. Porque de nada adianta construir uma família infeliz. Só para criar norma. Só para criar norma. Uma família que o marido perdeu o interesse pela esposa faz tempo. Segundo ele, está por conta das crianças, mas essas mesmas crianças não têm a atenção que precisam do pai. O que adianta? Não adianta absolutamente nada. E as crianças são especiais. As crianças merecem ter o melhor de nós, principalmente nós, as mães. Nessa fase a partir do ensino, todas as fases, mas essa fase escolar é a fase fundamental, porque desde a iniciação até o ensino médio, é a partir desses ensinamentos que o teu filho vai se tornar quem ele for no futuro, quem ele será futuramente. Sim. Se você não é um pai atento, se você não é um pai que doa-se para o seu filho, se você não é um pai que ama, o seu filho automaticamente não vai aprender a amar ninguém. O pai precisa preparar o filho para a vida. Não importa como o seu filho é, o pai precisa preparar o filho para a vida. O filho precisa lidar com pessoas já entendendo algumas situações, porque o pai foi o mentor.
o pai precisa orientar. De nada adianta a sociedade tem encher a boca a dizer ela fica vindo só aí a namorar com mulheres, mas o filho dela tem pai. Meu filho tem pai, eu nunca saí dos padrões. Mas o meu filho também precisa ser amado. Meu filho precisa ter uma família. Meu filho precisa ser uma criança. E se eu, como mãe, não der esses privilégios ao meu filho, ninguém fará por mim. A avó ama, a avó cuida, tudo bem, tudo isso sabemos. Mas mãe é mãe. Não importa como essa mãe é, não importa o que essa mãe faça. Mas mãe é mãe, porque ninguém vai amar mais. Ninguém vai amar o seu filho mais do que ele. Porque são 9 meses. São 9 meses você sentindo batimentos cardíacos. São 9 meses você sentindo o bebê chutar. São 9 meses e são 9 meses e 1 milhão de emoções. Você aguenta dores de parto, você aguenta uma fúria enorme dentro da sala de parto, na maternidade. Não tem como uma mãe não querer ver bem o seu filho, principalmente uma mãe cujo teve a gestação meio difícil como a minha, e não tendo o pai atualmente presente na vida dessa mesma criança. Como começar e não pode. O importante é você transmitir essa segurança na criança e você ser feliz. Porque quando existe amor e as pessoas realmente são felizes dentro do lar, até a criança passa a não ter muita curiosidade em entender o que realmente está se passando. Porque é normal para ele. Sim, porque é normal para ele. Porque é normal para a criança. Tá aí. Ele não está a viver fora do padrão, além de ter 2 figuras maternas dentro de casa. Mas ele está a viver o normal. Ele está a viver como uma criança. Ele tem os privilégios de uma criança. Ele vai para a rua, ele estuda, ele interage com qualquer pessoa, normalmente como uma criança. Porque isso não afeta. E é importante isso. Eu gosto de dizer que não afeta, e quando estavas a falar sobre como os pais têm que ser orientadores ou mentores, que normalmente as pessoas enxergam para famílias LGBT como as crianças não podem ver mulheres juntas, não podem ver homens juntos, não podem olhar para famílias LGBT, e isso vai influenciar, a criança vai ser gay. E então eu acho interessante que você traga isso e coloque. A criança vai normalizar a existência dessas famílias, vai entender que isso é normal, não necessariamente vai querer isso ou vai seguir, mas só vai aprender que podem existir, que respeita que há essa diversidade. Eu acho que isso é um ponto interessante. E achar de alguma forma que a vossa existência vai influenciar, né, outras pessoas, que vai de forma negativa. Tudo tem vantagens e desvantagens. Mas influenciar, eu creio que influencia pelo lado positivo, não pelo lado negativo. Porque de nada está num lugar infeliz ao ponto de você morrer psicologicamente porque quer seguir um padrão de família. Isso não me acha. E nunca vai existir. Para mim, nunca. Porque eu quero ser feliz. Não quero morrer, sim. Eu quero ver o meu filho feliz. E agora é o momento. Eu tô dizendo, o tempo não para. O tempo não espera ninguém. O tempo espera só um pouco. Olha, vou só aí retificar algo, volto já. Não, isso não existe. Fica casada com o mesmo tempo, depois volto. Não existe. Eu já tive experiência com héteros. Por isso é que eu estou bem confiante naquilo que eu estou a dizer. Sim, eu já tive experiência com héteros. Depois do pai do meu filho, tive vários héteros na minha vida. Porém, eu não encontrava
aquilo que eu realmente queria, que era ser feliz. Eu não encontrava aquilo que era a paternidade, que é ver alguém amar o meu filho como se fosse o filho dele. Ver alguém brincar, ver alguém se preocupar, ver alguém a deixar de pensar em si mesmo, porque eu tenho que pensar no meu filho. Ver alguém a deixar de comprar uma t-shirt, porque eu tenho que priorizar o meu filho. Nunca vivi isso antes. E quando eu encontrei, abracei de uma forma a não soltar, porque é algo que eu sempre quis e pelas experiências que eu tive, foi muito difícil de encontrar. E eu não digo com isso para nada e nem valorizo isso. Foi muito difícil de encontrar, muito difícil de encontrar mesmo. Por isso é que as mulheres... O ideal de família. Eu tenho o meu ideal de família. Eu não acho justo a pessoa ficar só por ficar por conta de padrões. Não acho. Os nossos pais tiveram muitos problemas no passado. Hoje estão separados. Alguns. Outros continuam, mas ainda assim existindo vários e vários problemas. Por que insistir num relacionamento que não dá um passo para frente nem dois para trás? Que não há mudança. Que é sempre a mesmice. Que é sempre você se sentir sobrecarregada das responsabilidades alheias. Que é você ouvir pessoas a perguntar pela pessoa que partilha a mesma casa, a mesma cama, as mesmas coisas, sendo que vocês vivem dentro da mesma casa, mas você não sabe absolutamente nada sobre essa pessoa. Porque não há interação entre os dois. Não há intimidade. E isso automaticamente também passa para os filhos. Um lar não bem constituído, os filhos não são bem criados. Principalmente se for pessoas de gêneros muito difíceis. Porque um sempre vai querer estar em cima do outro. Eu quero assim. Não, eu também quero assim. E depois tem aqueles pais inconsequentes que quando não estão com as mães dos filhos, automaticamente até os filhos são penalizados. Isso é uma idiotice. Isso é uma pessoa. Eu não concordo com isso. Porque os filhos precisam dos pais. Principalmente filhos de pais separados. É muito difícil ter que lidar com perguntas diárias. Mamãe, por que o papai não foi na reunião da escola? Mamãe, eu quero ir para a casa do meu pai. Mamãe, liga para o meu pai. Mamãe. Isso mata psicologicamente. Acho que é uma pergunta mais pesada do que perguntar, mamãe, por que eu tenho duas mães? Isso mata psicologicamente. É mais pesado. É mais pesado ao filho chegar e perguntar: mamãe, tu não falas com meu pai por quê? Mamãe, meu pai não me procura por quê? É mais pesado. Eu digo isso por experiência, porque eu vivo essa situação. Não assim drasticamente. A família do pai do meu filho é muito presente, ele também, mas tem aqueles tiques dele, de que não pode, de que não deve, do que não vai fazer. Mas ele esquece que o tempo não para e o filho cresce. E o que fica na mente é o que ele começa a entender a partir de certa idade. Não, porque não. A mãe é que influencia o filho. Não, o filho vive e sente. Todas as lágrimas que nós mães derramamos sem querer na presença dos nossos filhos sentem.
Eu dou graças a Deus por ter a honra, o privilégio de ter um filho tão abençoado. O meu filho é uma criança muito abençoada, muito prestativo, muito carinhoso, muito meigo. Ele é uma caixinha assim, muito fofa, de coisas muito boas. E ele nem tem isso de seguir o padrão. Eu gosto que nós estamos meio que num único episódio a naturalizar, a desconstruir duas coisas. Uma que é a maternidade de uma mulher que é lésbica ou bissexual, de uma mulher que gosta de mulheres, que é uma coisa que as pessoas tendem a desassociar, entender que se ela gosta de mulher, então ela não vai seguir essa linha, não vai querer ser mãe, não vai ser mãe, não pode ser mãe. Então é naturalizar a maternidade entre mulheres e a naturalizar um outro formato de ser família, de existir, que eu acho que é importante para as outras pessoas também começarem a pensar, a visibilizar. A melhor forma de a melhor forma de seguir em frente é ignorar qualquer situação, seja ela dolorosa, seja ela. Tem aquelas pessoas que dizem, estamos a falar pelo teu bem. Eu sei o que eu quero, eu sei o meu bem. Então não preciso que as pessoas fiquem a falar sobre o que eu devo ou não fazer, porque quem vive sou eu. Eu sei o porquê que eu estou atrás disso. Mas a melhor forma de tudo é esquecer e viver. Esquecer, viver e ser simplesmente feliz. É focar-se no que você realmente quer. Se você quer ver o teu filho a sorrir, encontra mecanismos. Se alguém tiver aqui no teu ouvido, essa é uma forma errada, eu sei que é a forma errada, mas o que me interessa é ver ele nesse momento agora. É ver ele a sorrir. É ver ele feliz. Eu estar bem comigo mesma. Eu me senti confortável. Eu me senti carregada psicologicamente para novos desafios. E a tua família te traz isso? E a minha família me traz isso. Eu tenho muitos condicionamentos, né? Dentro da minha constrangimentos. Isso, muitos constrangimentos dentro da minha família. Mas eu simplesmente vivo. Tem pessoas que viraram as costas. Tem pessoas que depois de eu assumir a minha orientação sexual, parou de falar comigo. Perdi muitas pessoas na minha vida. Você se assumir bissexual e por você assumir uma família fora do padrão deles. Perdi muitas pessoas na minha vida que as cicatrizes ficaram. Mas se essas pessoas saíram da minha vida, é porque de alguma forma não era para estarem nesse momento. Não era. Porque eu nunca vou me conformar em ver uma pessoa a sofrer, a morrer psicologicamente porque quer seguir um padrão enquanto que ela pode ser feliz da sua forma. Eu não concordo com isso. Eu não acho justo as pessoas serem tão duras com pessoas que só querem amar, só querem fazer com que as outras pessoas entendam que amor existe, não importa como é dado, mas existe. Que é possível constituir uma família. Como não importa, mas é possível. Sem esquecer os padrões. Mas é possível. É possível ter sim uma família bem estruturada dentro da comunidade LGBT. É só você ter responsabilidade. Uma coisa que as pessoas acham que não existe dentro da comunidade. Responsabilidade é tudo.
tudo é a base da responsabilidade. Porque eu se quero construir um padrão assim e ser exemplar, automaticamente eu tenho que ser responsável. Eu tenho que agir com responsabilidade para que as pessoas olhem para mim e digam: sim, senhor, eu exemplo a seguir. Sim, senhor, ela venceu o preconceito. Sim, senhor, independentemente das dificuldades dela, segue a vida dela. E é o que eu faço todos os dias. Eu sinto falta de pessoas todos os dias na minha vida, mas eu simplesmente vivo dia após dia, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Então é importante que a gente viva rodeado de amor, de afeto, de proteção. Mesmo na presença de uma pessoa que você conheceu há 2 anos atrás, do que estar dentro da casa de alguém que você conhece a tua vida toda, desde que te conheças como gente, e não sentir nada desses afetos. Família no final do dia é sobre isso. Família no final do dia é sobre quem a gente quer que fique na nossa vida, quem nos faz bem, quem nos transmite a paz, quem é recíproco conosco, sendo ele de laço de sangue como não, mas família relativamente é isso. Obrigada, Cássia. Eu acho que essa última frase, e falaste há pouco sobre é possível sim existir famílias estruturadas, famílias felizes dentro da comunidade LGBT. Acho que são 2 frases que resumem bem o que nós queríamos passar com este programa. Então, te agradecer por estar aberta, disposta a partilhar a tua experiência. Sei que pode não ser o exercício mais confortável trazer assim. Olha, se dependesse de mim, eu estaria aqui o dia todo a falar sobre a minha família, sobre a minha parceira e sobre o meu filho, mas infelizmente. Mas esse espaço tem mais alguma coisa que achas que seria importante para partilhares, que queiras? Ainda estás à vontade nessa ideia de estamos naquele espaço para dar visibilidade a essas experiências, a essa outra forma de existir. As pessoas precisam amar-se mais. É necessário que exista amor ao próximo. É necessário que as pessoas parem de ser duras com pessoas que passam por necessidades a sério ou por problemas a sério. Nem todo mundo está aberto para expor os seus problemas. Às vezes as pessoas dizem: isso é drama. Isso é drama. Não. Você não conhece as experiências. Vamos dizer, não experiências. Os desafios que essa pessoa enfrenta dia após dia. São 3 famílias assim contabilizando e você ser rejeitada em todas elas. E você construir a tua própria família, onde você se sente acolhida, você se sente amada, você se sente importante, onde tem alguém que olha para ti com outros olhos, que presta atenção nos mínimos detalhes, que te faz entender que você está aí, você existe. Você está aí, você existe. Ao invés de insistir e ser sempre ignorada. Você existe, você está aqui. Ei, você é especial. Você é uma pessoa. Você não sei o quê. Você é uma pessoa que valoriza qualquer gesto seu, seja ele grande ou pequeno. E eu acho que isso é o que me tornou hoje a mulher que eu sou. Uma mulher forte, determinada. E por quê? Porque tirando o ano 2023, 2024 e esse 25 que estamos a decorrer, eu se calhar não teria coragem de sentar aqui e explicar sobre todas as experiências que eu vivo dentro da minha casa, do meu relacionamento. Ou seja, porque não tinha nada a se explicar. O que é que você vai explicar sobre o tempo todo que você se sentiu uma pessoa inútil? Estando no meio de pessoas
fujo, tenho o mesmo laço de sangue. Não, minha mãe. Mas depois disso a minha vida deu uma reviravolta. Eu tô aqui, ser sincera, eu nunca pensei que seria tão feliz na minha vida. Encontraria alguém mesmo assim, tipo, que me postasse como se eu tivesse perdido. Só me falam já, mas eu que então? Vocês já discutiram, então, porque não vocês já discutiram não, porque olha, só tá a te postar. Eu falo, às vezes também penso que perdi, vou fazer então como? Eu tô apaixonada. Sabe? Quando só você que dá. E depois, quando menos você espera, Deus coloca alguém que também dá. É sobre isso. É bom. Obrigada. É bom amar, ser amada. Você vai arrear, filha minha. Obrigada por essa partilha. Realmente, eu acho que foi uma conversa muito importante nessa lógica, nesse objetivo do programa, do podcast, de mostrar essas experiências. E normalmente as experiências de pessoas LGBT são dolorosas, frustrantes. Então poder também trazer esse lado de uma experiência feliz, de mostrar que existimos, que as pessoas estão ali, têm famílias e que é possível, eu acho que isso é muito importante. Então, de novo, obrigada por teres aceito. E nós esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa, dessa partilha, dessa troca e que vocês acompanhem tanto os próximos episódios, mas que vocês também possam, se não viram ainda, ir ver os outros episódios que nós já partilhamos aqui. E espero que vocês curtam, partilhem com as outras pessoas e continuem a seguir as redes sociais do AIA.